Bom dia! Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos em nome de Jesus que este ano será uma bênção. Consagramos a Ti o mês de fevereiro, Senhor. Hoje oramos pelo mês de fevereiro e pedimos a Tua bênção, que seja um mês próspero, um mês de favor, um mês de graça e que todos dentro da nossa casa tenham uma experiência sobrenatural com Jesus Cristo. Também oramos, Pai, por pessoas que têm desafios, pessoas que precisam resolver situações complexas. Dá para essa pessoa sabedoria, dá para ela, Senhor, inteligência, dá para ela visão, para que ela consiga vencer essa adversidade. No nome de Jesus te pedimos, dá-nos sabedoria porque temos falta dela. Como está escrito em Tiago 1,5, Senhor, quem tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e nada lhes impropera coisa alguma. No nome de Jesus, fica conosco, Espírito Santo, nos encha da Tua presença. Deus abençoe a tua vida. Estamos no propósito 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Ontem consagramos o mês de janeiro, hoje estamos consagrando o mês de fevereiro, amanhã o de março e assim por diante. Cremos que tudo aquilo que consagramos ao Senhor é abençoado. Envolva tudo na sua vida em oração. Família, trabalho, filhos, escola dos filhos, teus projetos, teus sonhos, tuas aspirações, o que você está produzindo, o que você está realizando, envolva em oração. Envolva em oração. Há poder na oração de um justo. A Bíblia diz que pode muito em seus efeitos, ou seja, existe algo que acontece quando você ora. Amém? Escreve aqui nos comentários, fevereiro será uma bênção de Deus. Amém? Assim como a gente declarou ontem, vamos declarar hoje. Fevereiro será uma bênção de Deus. Amém? Deus me deu uma palavra, eu quero compartilhar essa palavra com você. Quando Deus nos chama para um tempo de ajuste. Aí você diz assim, puxa vida, profeta, para começar o dia essa palavra, para começar o dia. Em 1 Samuel capítulo 22, verso 1 e 2 diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes, e ele se tornou o líder deles. Havia cerca de 400 homens com ele. Davi havia saído do palácio e agora estava entrando numa caverna, chamada de Caverna de Adulão. Todos nós, em momentos da nossa vida, vamos ser chamados para entrar dentro dessa caverna. Todo aquele que Deus tem um propósito na vida dele, todo aquele que Deus está realizando algo extraordinário, vai entrar nessa caverna chamada a Caverna de Adulão. O convite vai chegar. A Caverna de Adulão vai chegar para todos nós, porque ela é um lugar de reflexão, ela é um lugar de reposicionamento, é um lugar onde as coisas estão mudando e você precisa ver com clareza o que Deus está falando. Nós precisamos ser muito dinâmicos para entender o que Deus está fazendo. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele não traz alterações na direção que estamos indo. Mas na verdade, é que Deus está mostrando para você a direção dEle. E na direção dEle, no GPS do céu, haverá mudanças, haverá reposicionamento. O tempo de nos retirarmos para encontrar um refúgio em meio às perseguições e dores na alma. Davi estava sendo perseguido por Saul. Davi
estava enfrentando a rejeição do seu rei. Alguém que ele lutou pelo seu rei, lutou pela vitória do seu rei, lutou pela vitória da sua nação e agora estava com um exército nas costas dele. Diante de tudo isso, Davi vai parar dentro dessa caverna chamada Caverna de Adulão. Chega uma hora que você precisará trocar o palácio pela caverna. Que o palácio não é o lugar para você estar, mas sim a caverna. Mas não pense que você não vai voltar para o palácio. Mas existem momentos que nós vamos ter que sair do palácio e ir para a caverna. A caverna é um lugar de refúgio, é um lugar de busca, é um lugar de entrega, é um lugar de confiança, é um lugar de rendição a Deus. É um lugar onde você vai trocar os favores dos homens, seus elogios e bajulações, pela caverna cheia de gente mal resolvida, mas de transparência e verdade. Davi, ele conheceu a face do mal, ele conheceu a face mentirosa dos homens e agora ele estava num lugar onde havia pessoas endividadas, pessoas com sérios problemas, pessoas procuradas pela justiça, mas eram pessoas transparentes, eram pessoas verdadeiras. No palácio ele quase morreu. No palácio ele foi perseguido por Saul. No palácio ele teve que escapar da mão dos homens. Você tem que entender que quando Deus nos tira do palácio e nos leva para a caverna, Deus tem um propósito, e o propósito é nos dar uma nova visão. O propósito é nos esconder daquilo que pode nos matar, daquilo que pode nos destruir. Não se engane com lugares de honra, não se engane com lugares de grande proeminência. Lugares altos são bons, desde que eles não matem a tua visão que Deus colocou, desde que eles não abafem o propósito, o destino e o extraordinário que Deus tem colocado na sua vida. A caverna, ela convida você e eu a descobrir relacionamentos que não nascem de conchavos ou da troca de popularidade, mas relacionamentos que fazem amigos se tornarem irmãos nos tempos da dificuldade, nos tempos da prova. Talvez você está acostumado a estar com pessoas que de alguma maneira bajulam você. Mas muitas vezes Deus vai nos tirar desses lugares e nos mandar para outros lugares, lugares onde não vai haver essa bajulação, lugar onde vai haver transparência, onde vai haver verdade, onde não vai haver os sorrisos amarelos, aonde você vai ser confrontado quando você estiver errado, aonde você vai ter que lidar com situações que você não estava acostumado a lidar. Porque nós sempre pensamos em Davi saindo do pasto e indo para o palácio, mas não pensamos em Davi saindo do palácio e indo para a caverna. Para você ver que todos nós passamos por temporadas na vida, momentos que Deus nos levanta e momentos que Deus nos chama para a caverna, para que ali a nossa fé seja forjada, ali no meio daquele vale de sombra de morte, você possa buscar em Deus a saída para as suas dificuldades e também ser relembrado da essência que você carrega. É bem provável que Deus use as cavernas da vida para serem um calibrador da nossa alma. Nós podemos mudar com muita facilidade por causa dos resultados, mudar com muita facilidade por causa das conquistas e deixar com que a soberba da vida tome conta de nós. Agora, se você está passando por um momento de caverna
um momento onde você está sendo provado por Deus, seja na sua saúde, seja no seu casamento, seja nas suas finanças ou em crise de relacionamento com pessoas, ali você vai ter que se agarrar com Deus. Haverá momentos de choro, onde você vai chorar e só quem vai ouvir é Deus, porque não tem ninguém para recolher as tuas lágrimas. É por isso que o salmista disse que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A gente lembra da alegria, mas não lembra do choro. Lembra do momento que termina a prova, mas não lembra do momento da prova. Eu já revisitei dentro da minha mente várias vezes os momentos da minha prova, os momentos que eu precisava de ajuda e eu só tinha ajuda em Deus, os momentos que eu precisava de um milagre e muitas vezes esperando que os homens me ajudassem, os homens não me ajudaram, mas Deus me ajudou. Foi nesses momentos de caverna que eu aprendi a colocar em Jesus Cristo toda a minha fé, toda a minha expectativa, a confiar e a crer na voz de Deus e na resposta de Deus para a minha vida. Deus também usa a caverna, esse lugar improvável, para nos aproximar da unção, a unção genuína que Ele derramou sobre as nossas vidas. Você passa a ver que as habilidades que você carrega, os talentos que você carrega, o que você sabe, foi Deus que colocou na sua vida. E toda a vitória que você teve, toda a conquista que você teve, foi porque Ele derramou essa graça sobre você. Eu não nasci num berço cristão, mas conheci Jesus Cristo e fui levado para a caverna. E na caverna Deus trabalhou em mim, onde eu tive que buscar Deus para sair das adversidades, onde eu tive que buscar Deus para poder sobreviver, para poder vencer, para poder crescer. É na caverna que você, com pouca visibilidade, começa a enxergar e entender o que não fazia sentido antes. Todos pensam que a gente é levantado quando os homens nos veem. Não. Nós somos levantados nos bastidores, quando estamos a sós com Deus na caverna. Davi, ele não foi levantado por Deus apenas quando venceu Golias. Ele foi levantado por Deus também quando estava ali, na caverna de Adulão, desacreditado, abandonado pelo seu rei, perseguido, inimigo público do Estado, inimigo público número 1 do Estado, aonde o exército estava contra ele. Ali, Deus começou a levantar o verdadeiro rei Davi. Não se agarre ao palácio, não ame o palácio, ame as cavernas que te construirão. Ame aqueles momentos que você está a sós com o Espírito Santo e Ele lhe dá saída para você sair das dificuldades e das tribulações. É tempo de nós buscarmos refúgio em Deus. É tempo de nós entrarmos no abrigo do Altíssimo, na sombra do Onipotente e ali esperarmos por uma palavra de Deus. Refúgio é algo secreto. É você a sós com Deus. É por isso que Jesus falou que quando nós orássemos, nós deveríamos entrar no nosso quarto, fechar a porta e ter o nosso tempo de intimidade com Deus. É a sua videochamada com o céu. É o momento onde você está rendido ao Espírito Santo e você diz ao Espírito Santo: se o Senhor não me ajudar, eu não sairei daqui, eu não vencerei. É por isso que a Bíblia diz que é no vale da sombra da morte que Deus estará conosco. Deus estará conosco, Deus está conosco nos construindo dentro da caverna, do lugar de oração, do lugar de busca, do lugar de rendição. Sabe, a caverna, ela pode ser aquele lugar que você não entende nada de nada. Aquele lugar onde você esperava o cumprimento de promessas e a promessa não veio. É na caverna. É nesse lugar que você coloca toda a sua fé em Deus, que você depende totalmente de Jesus Cristo e que você toma uma decisão.
a decisão de permanecer firme, porque Deus está no controle do teu destino. Amém? Pega essa palavra como uma palavra de Deus para você, como uma palavra profética para o seu futuro e para o seu amanhã. Amém? Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Escreve aqui mais uma vez nos comentários: fevereiro será uma bênção, em nome de Jesus Cristo. Eu quero declarar agora o Salmo de número 91, esse Salmo que nós temos declarado. Também quero falar rapidamente dos meus livros: Café com Jesus, devocional profético para te abençoar, o Profeta Seu Lugar de Oração, onde eu ensino o poder da oração, vários tipos de oração, oração de petição, oração de graças, oração de guerra espiritual, tudo aqui nesse livro, o Profeta Seu Lugar de Oração. Esse livro aqui da minha esposa, Marcas da Alma, ela fala muito sobre o emocional e como que você pode superar as dificuldades internas, as marcas que foram deixadas na sua alma por situações, por pessoas. E inclusive a minha esposa fala aqui muito sobre quando uma pessoa passa por um divórcio, como superar, como que os filhos devem lidar com o divórcio dos pais. Esse livro aqui é extraordinário. Você pode adquirir lá no meu site www.viniciusda7.com.br. E não esqueça que segunda-feira, dia 6, eu vou trazer aqui uma novidade. Vai ser o maior lançamento do nosso ministério, dia 6. Prepare-se. Prepare-se, porque às 6 horas da manhã você vai receber uma palavra de Deus. Uma palavra de Deus, uma oportunidade para você viver talvez um dos tempos mais lindos e de preparação, de construção na sua vida e no seu propósito. Eu quero te ajudar no teu propósito. Eu quero ajudar você a vencer as adversidades que podem estar resistindo ao que Deus tem para a tua vida. Você vai vencer isso, porque esse ano vai ser extraordinário na tua vida. Amém? Você que está aqui junto conosco, deixa a tua curtida aqui nessa oração. Também quero pedir que você compartilhe com 7 pessoas agora essa oração. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes. Compartilha nas redes sociais. Esse ano vai ser uma bênção. Amém? Esse ano vai ser uma bênção, vai ser incrível, vai ser sobrenatural. Eu quero dar um testemunho aqui para você. O testemunho maravilhoso que nós recebemos da Orilda, é o nome dela. Ela escreveu assim: graça e paz. Eu tenho acompanhado o programa todas as manhãs antes de ir ao trabalho. E este ano minha cunhada Carla realizou um exame que mostrou um nódulo na mama. Ela fez outros exames e foi constatado que era câncer, com 2 centímetros. A partir desse momento coloquei o nome dela nas orações e pedi a Deus para cuidar e curar. Ela realizou o tratamento durante este ano e graças a Deus minha cunhada foi curada. Fez novos exames para verificar se não havia metástase e felizmente os resultados foram negativos. Graças a Deus ela veio passar o Natal conosco e foi um Natal de muita gratidão pela cura e pelo cuidado de Deus. Agradeço a Deus e ao Senhor, Vinícius da 7, obrigado por ser uma bênção em nossas vidas. Que Deus abençoe o Senhor e toda a equipe e a família. Glória a Deus. Como é que é teu nome mesmo? Orilda. Toda a honra e toda a glória a Jesus, Orilda. Jesus faz isso e muito mais. Ele é o mesmo de ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Eu quero agora declarar o Salmo 91. Enquanto eu declaro, compartilhe e depois nós vamos orar. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Permita-me orar por você, permita-me te abençoar no nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, eu apresento diante de Ti o mês de fevereiro, que é o mês que estamos consagrando hoje. Clamamos a Ti e pedimos, Pai, a Tua bênção sobre cada dia desse mês, cada minuto, cada segundo. Pedimos provisão, pedimos livramento, pedimos que o cuidado do Senhor esteja conosco. Senhor, dependemos de Ti e pedimos que o Teu favor esteja conosco e com nossa casa. Senhor, e oramos nesse momento em favor de cada família e eu peço a paz para esse lar, a paz para essa casa. Oramos, Pai, para que o Senhor construa em nós uma grande obra, para que através de nós, Senhor, Teu nome seja glorificado. Nos rendemos a Ti, a Tua vontade, aos Teus planos e aos Teus sonhos. E, meu Deus, assim como o Senhor disse para Josué, seja forte e corajoso, nós queremos ser fortes e corajosos. Nos dê força, Pai, nos dê capacidade para permanecermos firmes e que cada pessoa que está orando junto comigo receba a força do alto. Que a unção fortalecedora toque nessa pessoa agora. A unção fortalecedora renove suas forças, renove seu ânimo. Que o Senhor derrame poder sobre a vida dessa pessoa, derrame graça sobre ela e sobre todos da sua casa. Meu Pai, eu oro para que o Senhor abra portas na vida deste homem, desta mulher, dos jovens, das crianças, e nós oramos cancelando agora todo tipo de laço do inimigo contra a vida dessa pessoa e pedimos o Teu favor sobre ela, o Teu favor sobre a casa dela, no nome de Jesus Cristo. Senhor, derrama da Tua Shekinah, derrama do Teu favor sobre a vida dessa pessoa. Oramos também para que toda enfermidade física, emocional, renda-se a Jesus Cristo. Jesus Cristo cura. Cure-os, Jesus, agora com o Teu poder. Que toda infecção, inflamação, dores, rendam-se a Jesus Cristo. Toda célula cancerígena, renda-se a Jesus Cristo. Que todo nódulo, renda-se a Jesus Cristo. Oro também por aquelas mulheres que querem engravidar e que não conseguem, que o Senhor abençoe. Oro por essa pessoa que está sem direção, que está pedindo ao Senhor uma palavra, uma resposta, que o Senhor abra agora a visão dessa pessoa para que ela veja a porta de saída. Senhor, dá uma sabedoria especial. Senhor, derrama graça sobre essa pessoa para que ela possa vencer em nome de Jesus. Também oro, Senhor, para que portas sobrenaturais de oportunidade se abram. Oramos também para que o Senhor conecte as pessoas certas no nosso caminho, no lugar certo, para o propósito certo. Oramos em nome de Jesus para que o Senhor afaste a inveja, a maldade, afaste do nosso caminho as palavras contrárias, as palavras malditas, todo tipo de armadilha do inferno seja cortada e desfeita agora em nome de Jesus, e nós declaramos: Teu propósito, Senhor, vai se cumprir na nossa vida, nada impedirá. Nós declaramos por terra agora todo tipo de manifestação maligna correndo nos bastidores da nossa vida e cancelamos o mal agora e declaramos: o Senhor está conosco, o Senhor está com a nossa casa, Sua presença está sobre nós. Venceremos, conquistaremos e avançaremos no nome poderoso de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Amém, gente querida. Às 9 horas da manhã vamos ter uma live poderosa aqui de ensino e de direção. E é importante você assistir essa live das 9 horas da manhã, porque eu vou falar de alguns tipos de pessoas que você tem que cuidar, abrir seus olhos para não se conectar com esse tipo de gente. E às 18 horas vamos seguir nesse propósito apresentando o mês de fevereiro a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, um excelente dia para todos nós, na paz, na graça do nosso Salvador, e que todos na tua casa tenham experiência com Jesus Cristo. Até mais, gente querida, Deus abençoe a todos. Bom dia, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho, de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo
esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. E profetizamos no nome bendito e poderoso de Jesus Cristo, que nenhum mal tocará na tua vida e nem na tua casa. Que o sangue de Jesus cubra a sua vida, cubra seus filhos, guarde a sua entrada e a sua saída. Declaramos por terra toda obra de maldade, todo tipo de ataque espiritual direcionado a ti, direcionado aos teus negócios, direcionado à tua família, tudo aquilo que vem para tentar tirar você do propósito de Deus, tudo aquilo que vem para tentar lhe desanimar, nós repreendemos o nome de Jesus. Cancelamos ataques espirituais que vêm na mente, ataques espirituais que vêm trazendo cansaço, trazendo peso, trazendo opressão, trazendo atrapalhos, destruição. Nós quebramos isso em nome de Jesus Cristo e declaramos justiça de Deus na tua vida e profetizamos justiça nas tuas portas. Tudo aquilo que está destinado por Deus para vir a você, que chegue a você, que as existências sejam quebradas, que todo tipo de opressão do inimigo tentando impedir, todo tipo de dissuasão espiritual seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Que toda arma forjada, que toda mentira, toda invenção, calúnia, malfazejo, oração contrária, inveja, planos do inimigo sejam desfeitos no nome de Jesus Cristo. Declaramos que tu e toda a tua casa estão abençoados, estão guardados. Declaramos que estamos firmes com nossos pés na rocha que é Cristo Jesus. Declaramos que a mão do Senhor, a mão poderosa do Senhor, nos conduzirá em todas as coisas e de modo algum estamos sós. A presença de Deus está na nossa vida, a presença de Deus está aqui conosco e nós invocamos o nome poderoso de Jesus para que a presença dele seja cada vez maior na nossa vida. Senhor, encha-nos da tua presença, encha-nos do teu favor, encha-nos da tua graça. Também oro, Senhor, pela salvação de todos dessa família, para que todos conheçam a Jesus e que se cumpra aquela palavra que diz: se creres no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e toda a tua casa, toda a tua família. Meu Deus, eu quero liberar uma palavra profética, que no dia de hoje nós veremos a boa mão de Deus conduzindo o melhor para o nosso caminho. E tudo aquilo, Senhor, que não for o que o Senhor tem para nós, que seja tirado do nosso caminho, mas o que o Senhor tem para nós, que venha. Oramos também por uma restituição e por uma restauração. Tudo aquilo que foi tirado injustamente, que pertencia a nós, que estava no nosso caminho, nós oramos para que haja restituição, oramos para que haja restauração no nome de Jesus Cristo. Amém. A Bíblia nos fala que Deus visita a injustiça. Tudo que foi tirado de José foi restituído na vida dele. Tudo que foi tirado de Jacó foi restituído na vida dele. Então o nosso Deus é um Deus de restituições. Inclusive, essa é uma oração que a maioria dos filhos de Deus não fazem, mas que devem fazer. Nós devemos orar por restituição e por restauração. Deus restituiu a vida de Jó. A Bíblia diz, ou seja, Deus visita a injustiça no nosso caminho. É por isso que nós temos que orar. O segredo de todos os homens que tiveram restituição foi uma vida com Deus, foi um ouvir a Deus, foi orações. E isso nós não podemos parar de fazer. Por isso eu estou sempre orando. Justiça nas portas. Eu já falei para você, hoje nós estamos no 12º dia do nosso propósito. Hoje é o 12º dia. E hoje é o dia também que conclusões acontecerão. Amém? Hoje é o dia que conclusões acontecerão. Deus vai colocar, inclusive, respostas dentro do seu coração para você tomar decisões certas no dia de hoje.
Em nome de Jesus, coisas que você estava protelando em decidir, hoje vai haver conclusão, hoje vai haver decisão. Receba aí com palavra profética. Deus vai dar hoje para você a paz no seu espírito, para você tomar as decisões certas que você precisa para a sua vida. Você crê nessa palavra como profética para a sua vida? Então, receba ela aí. Eu quero começar hoje e não esqueça de escrever aqui nos comentários: estou firme com os meus pés em Jesus, na rocha do meu sustento. Escreve aí: estou firme. Não deixe o diabo tirar você da oração ou da presença de Deus. Deus está fazendo uma obra grande. Amém? Eu creio nisso. Eu quero dar o testemunho aqui da Simone e ela escreveu assim: eu venho testemunhar sobre a minha saúde. Sempre tive pedra nos rins e com o tempo isso foi se agravando. Estava também com muita gordura no fígado e era muita mesmo. A médica disse que meus rins apresentavam 2 cistos, além dos cálculos, e eu também tinha algumas pedras na vesícula. Fiquei muito assustada, especialmente após ter uma crise de vesícula e achei que ia morrer. Comecei a orar com você e um dia, na sua oração, você declarou que o Senhor estava me curando. Precisei retirar a vesícula e para isso fiz vários exames, inclusive uma biópsia do fígado. E para minha surpresa, os resultados mostraram que não tenho mais nada nos rins e a gordura no fígado desapareceu. Que Deus abençoe sua vida e sua família e que o Senhor continue te usando para orar pelas pessoas. Deus é fiel. Deus é fiel. Que Deus te abençoe. Eu fico feliz. A tua alegria é a minha alegria. A tua vitória é a minha vitória. Amém? A Deus toda a honra e toda a glória. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Só Deus para fazer isso na tua vida, irmão. Só Deus. Isso é um milagre de Deus. Amém? Eu quero hoje trazer a terceira parte da mensagem, onde eu tenho falado sobre o silêncio de Deus. E o silêncio de Deus é uma voz. Escreve isso aqui nos comentários. O silêncio de Deus é uma voz. A Bíblia nos diz no Salmos 22, verso 1. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Essas palavras de Davi, elas expressam um sentimento de desamparo e aparente silêncio de Deus diante do sofrimento que Davi estava enfrentando. No entanto, você tem que entender que todos nós sentimos isso. Todos nós sentimos, sabe? Parece que Deus está em silêncio. Agora, isso é falta de interpretação. Na verdade, Deus não está em silêncio, porque o silêncio é uma voz. No Salmos capítulo 13, olha o que Davi em outro salmo questiona. Até quando, Senhor, me esquecerás para sempre? Até quando esquecerás de mim o teu rosto? Davi, ele expressa a sua angústia e busca aqui uma resposta da parte de Deus. Então você tem que entender que não é só você que sente isso, todos nós sentimos. Agora, interpretar que o silêncio é uma voz para a gente, o silêncio é uma voz que está falando e às vezes mais alto do que a voz audível. Aí você diz: como isso? Interprete o silêncio como Deus falando com você, coisas muito pontuais e muito específicas dentro do teu coração. E eu quero compartilhar algumas coisas aqui. O silêncio de Deus revela muita coisa. O silêncio, ele sempre vai gerar uma autorreflexão, ele vai gerar uma busca. O silêncio é o sinalizador de algo que Deus está fazendo. É o sinalizador de algo que Deus está fazendo. Agora, como eu falei ontem, se você estiver alinhado com Deus, esse silêncio ele significa que Deus está trabalhando em algo. Agora, se você estiver desalinhado com Deus, alinhe-se totalmente para que Deus ele fale com você. Porque o silêncio de Deus pode vir na nossa vida por coisas que Deus está trabalhando, como eu disse, e eu dividi em 2 partes, falando tanto na oração da manhã quanto na oração da noite de ontem. Se você não assistiu, assista, certo? Mas ela também pode estar falando de algo que está desalinhado em você.
algo que está desalinhado em você. E se algo estiver desalinhado em você, o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, vai revelar isso para você. É por isso que o silêncio tem que ser interpretado, até para você orar. Não, eu estou buscando a Deus, eu estou obedecendo a Deus, então continue. Continue porque Deus está trabalhando em algo. Agora, eu estou desalinhado, eu estou desobedecendo a Deus em algo, eu abri uma brecha na minha vida, bem, então você sabe o porquê do silêncio. O silêncio é um sinalizador, como eu disse. O silêncio de Deus também é a preparação para o próximo nível. Deus muitas vezes permite temporadas de silêncio na nossa vida para que a gente dependa mais dele, para que a gente confie que ele está trabalhando e nesse interim que você está passando por essa temporada, cresça espiritualmente. Aumente suas orações, aumente sua busca, aumente seu jejum, aumente, o seu conhecimento da palavra de Deus, aumente suas conexões. Faça mais. Por quê? Porque Deus também está esperando uma maturidade da sua parte para entrar no próximo nível. O silêncio de Deus vai sempre nos preparar. E há coisas, muitas vezes, que Deus está suspendendo na nossa vida por um motivo. Ele não está tirando do nosso caminho, Ele está suspendendo. Por quê? Porque você não chegou na estatura que Ele está esperando você chegar. Algumas pessoas não estão experimentando um grande crescimento, uma aceleração, um romper na sua vida, porque elas não chegaram na estatura que Deus quer elas. Aí você pergunta, que estatura é essa? Bem, às vezes a estatura de humildade, de quebrantamento, de dependência, de responsabilidade. Por que Deus não entrega coisa para a criança? Porque ela não tem responsabilidade com aquilo que está nas mãos dela. O nosso Deus é nosso Pai Celestial também. Você tem que ver Deus como seu Pai Celestial. Então, a gente declara Romanos 8:28, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e buscam a Deus. Sim, todas as coisas estão cooperando para o meu bem, desde que eu esteja no centro da vontade de Deus. Então, tem coisas que às vezes a gente diz, mas não compreende totalmente. E você tem que compreender, as coisas vão cooperar se eu estiver em Deus, se eu estiver no centro da vontade de Deus na minha vida. E algumas coisas você tem que entender. Deus muitas vezes está suspendendo algumas coisas na nossa vida porque estamos nos relacionando errado com algumas pessoas. Ou estamos aceitando alguns relacionamentos que Deus está vendo aquilo mais como uma trava na nossa vida do que uma bênção. Então tudo isso a gente tem que perceber. Eu acredito muito que nós temos que ter uma leitura correta das coisas que estão ao nosso redor. Se depois que você se conectou com uma pessoa, a sua vida começou a andar para trás, então o problema está nesse relacionamento. Então relacionamentos errados trazem também o silêncio de Deus. Abraão e Ló, eu sempre uso esse exemplo. Deus só foi falar novamente com Abraão depois que Ló saiu totalmente da vida dele. Ou seja, relacionamentos errados podem travar certas bênçãos na sua vida. A segunda coisa, direções erradas. Não basta eu ter velocidade, eu tenho que estar na direção certa. Você pode ter, um carro esportivo, um carro veloz nas suas mãos, só que se você tomar o caminho errado ao seu destino, para o seu destino, mesmo que você tenha um carro e tenha combustível e tenha capacidade de chegar onde você deveria chegar, você não chega. Por quê? Porque você tomou a estrada errada. Você pegou um caminho errado. Você tem que recalcular a rota. Você tem que voltar para o caminho que Deus tem para a sua vida. Então, direções erradas trazem o silêncio de Deus para a nossa vida também. Direções erradas. Deus precisou me levar para Santa Maria para corrigir uma rota dentro do meu coração. Porque o que eu queria como homem, como pessoa natural? Eu queria voltar para o sul do Brasil. E Deus disse para mim que o que Ele tinha para fazer na minha vida, lá em São Paulo,
e através da minha família e também com os projetos que Ele tem colocado nas minhas mãos, Ele me queria inteiro dentro do propósito, dentro do destino. Às vezes Deus tem que levar você para um lugar, para tirar as raízes que estavam no seu coração, para que você esteja pleno no seu propósito. Então, direções erradas na nossa vida podem comprometer, sim, as próximas instruções de Deus na nossa vida. O orgulho, a Bíblia diz que Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. Então esse silêncio de Deus aí para você pode ser fruto do orgulho. Você não quer mais obedecer a Deus. Você quer construir a sua vida, viver a sua vida, fazer as coisas do seu jeito. O orgulho derruba o homem. O orgulho derruba o homem. O orgulho impede o homem de entrar aonde Deus está preparando e Deus está reservando para que o homem entre. Então, tire essas coisas do seu coração. Resistir uma mudança também é ficar paralisado. E isso é muito importante. O silêncio pode estar vindo na sua vida porque você está resistindo a uma mudança. Deus está falando com você, já lhe deu todos os sinais, já mandou profeta, já te deu sonhos, falou com você, mas você está resistindo a uma mudança. E isso está trazendo uma estação de silêncio de Deus para a sua vida. Por quê? Porque já foi lhe dada uma instrução. E você quer uma nova instrução. E isso não funciona com Deus. Sabe, jogar braço com Deus, tentar vencer, apostar mais alto, com Deus você nunca vai ter vitória assim. Você precisa se render à vontade de Deus. E quando você se rende à vontade de Deus e diz, Senhor, eis-me aqui, estou pronto para te obedecer, você vai ver que vai liberar uma nova estação. E essa nova estação vai vir com palavra de Deus para você, vai vir com uma profecia, vai vir por meio de um sonho, vai vir por meio, sabe, de uma alegria dentro do seu ser, vai vir por meio de uma paz. Deus vai comunicar a vontade dele dentro do seu coração, dentro do seu coração. Então hoje, inclusive, eu tenho feito essa oração quase que diária. Eu digo, Senhor, eu estou rendido a Ti. Tudo que eu quero é Te obedecer. Na minha vida eu sei que o segredo para você viver o extraordinário está em você obedecer às instruções de Deus para a sua vida. Amém? Então, eu sei que Deus está falando com alguém aqui, eu sei que essa palavra está sendo profética para alguém, Deus está avisando de algo, Deus está alertando você de algo, e se você sabe render o seu coração a Deus, então você vai poder ter uma nova estação. Nós não podemos deixar com que nada venha manter os nossos ouvidos longe da voz de Deus. Nada. Deus, assim como Deus vinha todos os dias para falar com Adão e Eva, a Bíblia diz na viração do dia, Deus vinha para falar com eles. Essa comunhão foi restabelecida por Jesus. Eu posso ouvir Deus todos os dias. Eu posso ouvir a direção de Deus todos os dias na minha vida, até através do silêncio. Amém? É por isso que Deus me deu a escola de profetas. Para a escola de profetas ela ser um meio das pessoas aprenderem a ouvir Deus falar com elas. Você tem que aprender, sabe, como que Deus está se revelando para você, como que Deus está falando ao teu coração, para você poder viver algo maior na sua vida. É por isso que hoje, aqui nos Estados Unidos, em Orlando, nós vamos ter a nossa escola de profetas aqui e vai ser uma grande bênção. Amém? Se você é dos Estados Unidos, se você mora em Orlando, vem estar com a gente hoje à noite. Entre em contato com a minha equipe, eu vou te esperar. Ouvir a Deus é o que vai tirar você de qualquer problema. Amém? Ouvir a Deus vai tirar você de qualquer situação difícil. Você tem que ouvir a Deus. Se você ouvir a Deus, sua vida não será a mesma. E domingo eu estarei fazendo um culto público aqui, juntos vamos adorar a Deus. Eu convido você a estar junto com a gente nesse domingo, certo? E olha, eu digo, que nem eu disse ontem, eu vou dizer hoje novamente. Para mim, eu estou fazendo esse culto de domingo por obediência a Deus, porque não estava nos meus planos. Eu tenho que retornar para São Paulo no domingo. Então, no domingo eu tenho que retornar para São Paulo. Então, eu vou fazer o culto de manhã aqui e vou para Miami para pegar o voo, que fica a cerca de
300 quilômetros daqui. Então, realmente é algo que Deus me dirigiu e eu creio que vai ser uma grande bênção. Vou transmitir ao vivo também. E Deus falou para mim, para ministrar sobre crenças limitantes. Então, é algo que o Espírito Santo está preparando. Se você mora nos Estados Unidos, vem para cá, pega voo, vem, sabe? Porque vai ser algo maravilhoso. Ah, mas eu posso assistir online. Você pode assistir online, mas se Deus falar com você estar no presencial, esteja no presencial. Certo? Entre em contato com a minha equipe, pega o endereço e vem estar com a gente nesse domingo. Vai ser 8h30 da manhã aqui em Orlando, certo? Lá no meu site www.vinicius17.com.br tem o contato da minha equipe. Você entra em contato com a minha equipe e já reserva a vaga para estar junto conosco. Amém? Muito bem. Deixa eu declarar o Salmo 91. E enquanto eu declaro o Salmo 91, eu quero pedir uma gentileza para você, que você compartilhe essa oração agora com 7 pessoas pelo menos. Mande aí para os teus amigos, para os teus parentes, para as pessoas próximas. Compartilhe, mande para eles. Tenho certeza que Deus vai te abençoar ricamente e poderosamente. E se você quer ser um parceiro do nosso ministério e nos ajudar em nossos programas de TV, nós temos programas na TV Bandeirantes de segunda a sexta, às 5h45 da manhã e todo sábado às 10 da manhã na Rede TV. Tudo é mantido pelo nosso ministério e pelos nossos parceiros. Não recebemos nada da igreja. Por isso, tem sido um desafio, mas ao mesmo tempo um desafio de Deus para a nossa vida. É uma nobre missão, levar a palavra. Jesus disse, ide pregar o evangelho a toda criatura e testemunha a todas as nações. Eu poderia, estar aqui acomodado, apenas ministrando nas redes sociais, mas eu tenho procurado fazer muito mais. É uma instrução que Deus me deu, Ele tem me mantido, Ele tem me abençoado, inclusive nos meus negócios, para que a gente continue na televisão. Então, eu peço a sua oração, amém? E se Deus tocar no seu coração de ser o nosso parceiro, desejar, Deus te abençoe muito, muito, muito e te prospere cada vez mais. Certo? Os dados estão lá no meu site ou você pode entrar em contato com o meu pessoal e eles vão passar para você também como você pode ser um parceiro. Amém? E eu peço a oração de todos. Certo? Eu creio muito no que Deus está fazendo. Eu creio que as escolas de profeta, elas são uma grande bênção e foi algo que Deus tem movido na minha vida e milhares de pessoas têm sido abençoadas através das escolas de profeta. Salmos 91. Quero compartilhar essa palavra com você. Diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Escreve aqui nos comentários, enquanto eu declaro o Salmos 91, estou firme. Amém? Essa frase profética, cada oração, cada propósito que eu entrar, nós vamos ter uma frase profética. E a frase profética dessa campanha da injustiça de Deus que nós estamos fazendo é a frase estou firme, com os meus pés na rocha, que é Cristo Jesus. Amém? Então escreve aí, estou firme, glória a Deus. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e honrarei com longura de dias. Fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar? Deixa eu orar por você. Eu creio que Deus está agindo aqui. E mais uma vez, receba essa palavra profética que eu liberei nessa oração. Hoje é um dia de conclusões. Hoje é um dia
onde pessoas vão tomar decisões muito importantes. E o Espírito do Senhor vai lhe dirigir, vai lhe dar sabedoria, vai lhe dar graça para você decidir certo. Amém? O Senhor me falou nessa oração, tem muitas decisões que serão tomadas no dia de hoje. Senhor Deus e Pai, graças te dou. Apresento a Ti a vida de cada pessoa que está aqui nessa oração, nesse propósito junto comigo. Clamamos pela justiça de Deus. O Senhor é a nossa justiça. O juiz de toda a terra está aqui nos ouvindo. É por meio de Jesus que chegamos ao Pai e pedimos justiça em nossas portas. Tudo aquilo que foi tirado de nós, o que foi roubado, o que foi desviado, o que pertencia a nós, nós oramos para que venha e que haja uma restituição total e completa. Oramos em nome de Jesus Cristo por uma liberação do céu. Pedimos favor de Deus sobre a nossa vida. Tudo aquilo que foi roubado dos nossos filhos, tudo aquilo que foi roubado até mesmo do nosso tempo que foi roubado, energia que foi roubada, saúde que foi roubada. Nós oramos por uma restituição. Não sabemos como isso pode acontecer, mas sabemos que Tu és Deus poderoso. Da mesma maneira que restituiu na vida de José, o Senhor tem o poder de restituir na nossa vida. Oramos para que a Tua mão de poder repouse sobre a vida dessa pessoa. Apresento a Ti, Pai, todos os pedidos de oração que estão aqui. Leva embora, Pai, a ansiedade, a depressão, a preocupação e traga paz para dentro dessa pessoa, traga alegria, fortaleça a vida dela. No nome de Jesus, todo tipo de ataque que ela tem enfrentado, da família, de pessoas próximas, ataques espirituais até mesmo no trabalho, eu oro para que todo mal renda-se a Jesus Cristo. Nós dizemos a todo ataque espiritual contra a vida dessa pessoa, tudo aquilo programado contra a nossa vida, ou até mesmo pessoas que o inimigo tem incitado contra a nossa vida, não terá poder sobre nós. Estamos guardados pelo sangue de Jesus Cristo e que toda arma forjada, todo laço do passarinheiro, todo dardo enviado seja quebrado agora em nome de Jesus Cristo. Nós quebramos toda obra de maldade, toda obra de inveja, toda obra de injustiça e declaramos o Senhor, nossa fortaleza, nosso socorro, bem presente na angústia, está conosco. Sim, a presença de Deus está conosco e que o Senhor dê sabedoria a cada pessoa que vai tomar decisões importantes hoje. Senhor, que tudo seja dirigido por Ti. E te pedimos, não, Senhor, não permita que venhamos nos desviar do Teu propósito. Amamos Tua vontade, amamos o Teu propósito, Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Compartilhe essa oração com 7 pessoas. Que Deus te guarde. Amém? Que Deus guarde a tua vida, Deus guarde a tua saúde. Em nome de Jesus, 9 da manhã, estaremos juntos aqui, se Deus quiser. Até mais.